Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de leitura. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos ao capítulo de número 2. Estamos lendo o livro Quando a Alegria Não Vem pela Manhã, as parábolas de Jesus e a oração não respondida. O grupo de leitura hoje, o capítulo número 2, nós nos concentraremos aí da página de número 43 até a página 54. Como está a sua leitura? Está em dia? Se precisar, acelera um pouco para você não ficar para trás, para conseguirmos ler juntos este livro durante esse mês de fevereiro. Tudo bem? Bom, esses vídeos estão sendo gravados para auxiliar vocês na leitura e para isso eu estou sempre respondendo 4 perguntas que eu considero ser perguntas básicas para nos ajudar a entender cada um dos capítulos. A primeira pergunta que a gente precisa responder é: qual é o tema central deste capítulo? E eu penso que lá na página de número 49, o pastor Ricardo coloca para a gente o tema central do seu desenvolvimento. Lembre-se, ele está trabalhando as 3 parábolas sobre oração. Esta parábola é aquela contida no capítulo 18 de Lucas, do Evangelho de Lucas. Tudo bem? A ideia central, portanto, do capítulo seria essa: o dever de orar sempre e nunca desistir é por causa da aparente demora da manifestação da justiça de Deus. Esta é a maior luta que a oração e a fé enfrentam: a demora. Diante da demora, esmorecemos. Pior, a oração se transforma numa experiência privada, sem nenhuma consciência para aquilo que Deus está fazendo na história. Este ponto levantado pelo pastor no capítulo é importante porque esta parábola de Jesus, de Lucas 18, começa com esta ideia. Jesus revela a intenção de contar esta parábola logo no versículo 1. Ele está contando a parábola para os seus discípulos não desistirem de orar, continuarem orando. E aí o pastor levanta que esse é um ponto importante. Essa é a maior luta que a oração e a fé enfrentam: a demora. E de fato, esse é um ponto importante a se pensar, que às vezes nós não estamos preparados para lidar com um elemento deste, de saber que a oração não é tão rápida as suas respostas ou a sua intervenção como a gente imagina e deseja. Quem ora, às vezes por necessidade, ora de manhã desejando ver uma resposta no final do dia. E exatamente este dilema que será levantado aqui sobre o momento em que a nossa oração será respondida. E veja que o pastor vai desenvolver isso a partir daquilo que é elemento central da parábola. E para falar sobre este elemento central, eu quero ir à segunda pergunta. A segunda pergunta é: quais são as principais ideias e afirmações e argumentos do autor? Eu considero que ele começa a desenvolver o seu argumento a partir de uma ideia presente lá na página 50. O reino de Deus já veio em Jesus, mas ainda aguardamos a sua consumação. Esse é um ponto importante antes de continuar a leitura, e aqui eu preciso explicar, porque a parábola se desenvolve em torno disso. Esse reino de Deus que chega com Jesus, ele iniciou, mas ainda não se consumou. Então perceba que na ideia teológica nós vivemos entre 2 tempos: o já, mas ainda não. O reino de Deus já chegou, mas ele ainda não se consumou completamente em Cristo Jesus, ainda não se completou. E é entre esses 2 momentos que vivemos. E a perseverança da oração se dá por causa disso. Porque nós vivemos entre 2 momentos em que o reino chegou, mas a sua consumação ainda não houve. E esperando a consumação em que novos céus, nova terra, em que não haverá mais choro, em que todas as coisas serão restauradas, os discípulos são estimulados a orar. E ele continua: vivemos entre o reino já revelado e o reino que ainda será consumado. Isso nos leva a seguir orando sempre, sem esmorecer.
oramos pela antecipação daquilo que um dia será plenamente realizado. Por isso que Jesus encerra a parábola perguntando quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa pergunta implica exatamente que espera-se dos seus discípulos perseverança necessária na oração. Insistam orando, continuem orando. E aí o pastor defende essa ideia no começo do capítulo, dizendo que nós devemos orar sempre, mesmo que nós não gostemos deste dever. A ideia do dever soa estranho para a nossa geração, por questões sociais que ele explica, mas este é um dever. É um dever de quem espera. Por isso que aquele é o tema central, ao meu ver, na página de número 49. Porque a maior luta que a oração enfrenta é a demora, do já, mas ainda não. Nós vivemos entre dois tempos que a gente precisa esperar a consumação de tudo e perseverar em oração. Será que nós perseveraremos? Será que quando Jesus voltar, ele encontrará fé na terra? Então a pergunta se volta a nós exatamente com a intenção de estimular os seus discípulos a continuarem clamando a Deus pela vinda do reino. E Jesus nos ensinou isso lá no capítulo 11, quando ele começa a falar: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Os discípulos devem orar por isso e devem insistir nesta oração: venha o teu reino. A terceira pergunta que a gente precisa responder é: você concorda com o que está sendo dito? Esta ideia de que nós vivemos entre dois tempos e que nós temos que ser estimulados a orar e que a parábola trata sobre isso? Bom, para comentar essa questão, eu queria ler então um comentário do Darrell Bock, em que ele sintetiza a ideia da parábola desta viúva persistente. Ele diz o seguinte: o crente deve identificar-se com a persistência da viúva em orar pela vinda decisiva da justiça de Deus na plena expressão do reino. Ela, aquela viúva, idealiza alguém vulnerável e em extrema necessidade, como o crente em um mundo hostil. A pessoa sobrevive no mundo por meio da oração que reconhece que a justiça finalmente virá quando o Senhor retornar. Eu concordo plenamente com o ponto levantado pelo pastor Ricardo de que nós, que aguardamos o reino, precisamos sobreviver orando pela justiça, pedindo a Deus justiça, pedindo a consumação deste tempo tão precioso a nós, a consumação deste reino que já chegou, mas ainda não se manifestou completamente. Então, o que nos permite viver em um mundo hostil, e nós somos como essas viúvas indefesas, que estamos nas mãos aí de pessoas perversas e más, e mesmo que essas pessoas, às vezes pela insistência, nos tratem com justiça, o ponto central é: e Deus, que é santo? Será que ele agiria de forma diferente? Absolutamente não. Por isso vocês têm que insistir em oração. O que manterá vocês vivos neste tempo de aguardar a consumação do novo céu e da nova terra é a oração. Persistir na oração é uma tarefa essencial para o discípulo de Jesus. E nós temos que orar sempre. Este é um dever. Aqueles que aguardam os novos céus e nova terra, aqueles que aguardam o Maranata, o Ora Vem Senhor Jesus, eles oram, aguardando este dia, clamando por este momento. Um anseio messiânico que clama em nosso coração. Tudo bem? A terceira pergunta, a quarta pergunta que a gente responde, e é a última pergunta, é: quais são as implicações da ideia que ele está defendendo? Bom, a implicação do que ele defende, eu penso que foi dito por Jesus logo no versículo 1. Jesus disse isso. Versículo 1. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Jesus começa contando a intenção da parábola no começo. Eu vou contar essa parábola para mostrar para vocês que vocês não devem desanimar da oração.
Porque se vocês desanimarem de orar, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Será que vocês estarão preparados para este reino eminente que virá? E aí o pastor Ricardo, então, resume isso para a gente na última página desse capítulo, dizendo o seguinte: ao pensar na viúva da parábola, reconheço que o que Jesus está nos ensinando é que uma fé real e viva se expressa na oração contínua e apaixonada pelo reino. Nós teremos a difícil tarefa de esperar, de às vezes ter que aguardar este tempo do Senhor, que é diferente do nosso, mas nós também precisamos agir com perseverança. E esta é a implicação da parábola: orar de forma perseverante, confiando que Deus não é um juiz iníquo, Ele é um Deus santo, que cuida e responde pelas nossas petições. Então perceba que este é o estímulo dos discípulos. Eles têm uma esperança futura, uma esperança escatológica, já mencionada no capítulo 17. E essa esperança escatológica deste dia glorioso é que nos move, até mesmo quando as coisas não acontecem no nosso tempo e do nosso jeito. Tudo bem? Bom, eu espero que você continue na sua leitura dedicado para que este livro continue te ajudando a refletir sobre como a oração é uma prática importante para os discípulos de Jesus. Eu aguardo você na semana que vem para o próximo vídeo. Até lá!